Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar aula. Da aula ou os Estados Unidos que tem que dar aula pra gente? Eles vão consertar o Brasil com S ou consertar o Brasil com C? Bom, pra quem não tá ligado, o secretário de Comércio americano disse que precisa consertar alguns países, como Brasil, Índia e Suíça. Mas quem é que começou com essa história? Quem determinou as regras globais? Um dos principais atores sempre foi os Estados Unidos. E agora, os Estados Unidos quer consertar o que ele mesmo criou? As regras mundiais de comércio, o multilateralismo, tudo isso quem desenvolveu e quis que o mundo fosse assim foi os Estados Unidos. Agora ele está mudando de ideia. Isso a gente vai conversar mais pra frente. Então, roda a vinheta. A gente vai começar com algumas lições básicas para os americanos que às vezes precisam ser ditas. O óbvio precisa ser dito. A soberania nacional foi exatamente depois da Segunda Guerra Mundial o que impulsionou a ONU a ser criada, a OTAN e tudo mais. Por que a soberania nacional é tão importante? Bom, os países têm que ter o direito de tomar as suas decisões internas. Os países têm que ter o direito de resolver os seus problemas internamente sem que outros países influenciem ou pressione essa decisão interna dos países, porque é muito óbvio. Se um país for pressionado por outro país a tomar decisões internas, então não significa que o governo desse país que está sofrendo pressões é independente. Eu vou explicar melhor. O Brasil está sofrendo pressões dos americanos com a Magnitsky nos juízes da Suprema Corte. Se os juízes da Suprema Corte do Brasil cedem às pressões americanas, quem é que toma conta do Brasil? Para que termos eleições no Brasil? Não tem porquê. Afinal de contas, se sempre o Brasil ceder a pressões internacionais, não há porquê o Brasil ter governo. É mais fácil transferir o governo para um país externo. E a gente vira membro daquele país. Então a soberania é a primeira lição que os Estados Unidos devem reaprender. E aí a gente vai para a segunda lição, que é a ONU. Pois bem, a ONU não é uma instituição natural. Como assim natural, Luiz? Não é uma planta que você viu nascer por causa que a natureza quis. Não, a ONU é uma organização de pessoas, de países, controlada por pessoas. E a ONU tem o seu objetivo fixado, volto a dizer, pelos Estados Unidos, pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, China. E a ONU justamente funciona como um meio de conversa. Porém, os Estados Unidos e a Rússia, eles têm veto na ONU. E com o veto na ONU, a ONU, que era um lugar para ser conversado, tomado decisões, e aí sim, visto o que ia ser feito pelo mundo, acaba sendo totalmente prejudicada. Não funciona mais. A ONU, e eu digo, a Organização Mundial do Comércio, também não. Os Estados Unidos não mandam indicados para juízes da Organização Mundial do Comércio. Com isso, a organização que foi feita para regulamentar o comércio mundial e o multilateralismo acabou. Então os Estados Unidos têm que lembrar que a ONU é um produto da ideia deles de governança global. E aí a gente vai pro comércio, que é o que tá pegando, e isso tá muito forte. A lição do comércio, para quem não lembra, é a ideia de ter um comércio global, multilateral. O que significa isso? Você compra de mim, eu compro de você, eu tenho uma indústria de transformação mais forte, mas eu preciso de matéria-prima. Eu vou comprar mais matéria-prima e exportar mais produtos finalizados. E essa ideia de comércio multilateral, ainda mais se você for olhar pelo lado do liberalismo, que seria um comércio sem impostos, para o mundo girar, a economia do mundo girar, seu país tem mais indústria, seu país planta mais,
vende mais alimentos e aí isso tem a troca de produtos e dinheiro através do mundo. Os Estados Unidos simplesmente acabou com essa ideia sólida, porque o interessante de você fazer negócio com os americanos, primeiro, o grande potencial de consumo. Os produtos chegavam lá a baixo custo, os americanos têm uma economia muito forte, então você queria que seu produto fosse vendido lá, porque ele entrava com preço competitivo e tem uma economia forte, a maior economia do mundo. Então era muito bom o seu produto estar lá. Hoje, não se sabe com Trump se é interessante você colocar seu produto nos Estados Unidos com as taxas que estão vindo. Ah, mas os Estados Unidos, em relação ao Brasil, tem muita produto que saiu do catálogo de taxas, da lista de taxas. Sim, existe. Vamos lá, vamos explicar o superávit do Brasil. O que é isso? Bom, o que o Brasil compra dos Estados Unidos é maior do que o Brasil vende. O que isso significa? Vamos lá, o gráfico está na tela. Vendas dos Estados Unidos para o Brasil. Então, o que os Estados Unidos vendeu para nós? 49 bilhões de dólares. O que os brasileiros, nós, Brasil, vendemos aos Estados Unidos? 40 bilhões de dólares. Você entende que o que os Estados Unidos nos vende é maior do que o que a gente vende para ele? O que isso significa? Significa que aquele discurso do Trump que ia tarifar os países que compram menos dos Estados Unidos não se encaixa ao Brasil, porque o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para eles. E isso não faz sentido para o Brasil. Já a Suíça faz sentido, porque o que a Suíça compra dos Estados Unidos, o gráfico está na tela, é 25 bilhões de dólares. Porém, o que a Suíça vende para os Estados Unidos é 63 bilhões. Então a Suíça vende muito mais para os Estados Unidos do que compra. E aí a gente vai à Índia. A Índia é o mesmo sinal do que a Suíça. A Índia compra dos Estados Unidos 41 bilhões de dólares. E os Estados Unidos compram da Índia 87 bilhões de dólares. Então significa que os Estados Unidos está comprando mais da Índia do que vendendo. No caso do Brasil é o contrário. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para eles. Então, mesmo colocando o Brasil nessa conversa do secretário de governo, de comércio dos Estados Unidos, o que é que tem para consertar aqui no Brasil? Essas lições que os Estados Unidos têm que lembrar não se encaixam no Brasil no quesito de comércio. O que mais? Os Estados Unidos quer que o Brasil compre mais ainda deles, mas a gente está comprando. A gente já compra mais deles do que eles compram da gente. Não faz sentido essas taxas. Outra lição que os Estados Unidos têm que voltar a aprender é sobre o clima. O Trump fez agora um discurso na ONU que disse que não existe mudanças climáticas. Minimizou. Disse que o petróleo é o futuro da humanidade. Bom, os dados estão aí. A mudança climática está aí. Lugares que antes não choviam agora tem tempestades severas. Lugares que choviam constantemente agora quase não chove. Mudanças mesmo atingindo os Estados Unidos com tempestades. E aí, não se enxerga isso? Por causa de interesses econômicos da indústria do petróleo americano? Tudo bem. Eu acho válido defender a indústria. O que não é válido é você defender a indústria com mentiras. Isso não é válido. É isso o meu ponto. O meu ponto é, você pode defender o que você quiser, desde que seja com a verdade. Olha, eu prefiro que os Estados Unidos não usem eletricidade nem energias alternativas, porque aqui o petróleo é mais fácil de retirar e aqui vai ser muito caro a mudança para energia limpa. Então a gente vai continuar usando petróleo, a gente vai continuar usando carvão, e tá tudo bem você defender as suas ideias falando a verdade. Tem pessoas que vão querer escutar a verdade. O que não dá é para defender ideias com mentiras. Não dá para você falar de consertar o Brasil, sendo que a gente já compra mais de vocês do que vocês da gente. Mentira. E tá tudo bem você defender as suas ideias com a verdade. É melhor do que com a mentira. E aí, com isso, é um pequeno resumo das lições que os americanos precisam consertar.
Aqui, o secretário de Comércio americano fala muito e diz pouco. Essa retórica de sempre ter que atacar os outros países é complexo, porque a ideia é ficar o tempo todo na mídia. Se o secretário de Comércio quer fazer um concerto com S, que é com o sentido de reparar o Brasil, impor regras e tarifas como lição, o Brasil não está interessado. Agora, se o secretário de Comércio quer dizer consertar com C, quer combinar acordos, negociar, metas conjuntas, controle e respeito, o Brasil está junto nessa. Porque a nova política americana de Estado será a que o Trump implementar no seu mandato, ou os Estados Unidos voltará após o Trump com a sua linha de negociação mais liberal? E isso é o que impede das empresas irem para os Estados Unidos. Porque o Trump quer que as empresas voltem aos Estados Unidos. Mas como é que isso vai ser? No futuro, vai voltar a política antiga? E as empresas vão sair de lá de novo? Então isso tudo não significa que as empresas irão correr para os Estados Unidos para montar fábricas e fazer super investimentos. Filmes agora foram taxados. Medicamentos foram taxados. Então a briga ali não é se você quer um Estados Unidos grande de novo. Os impostos, aí mais uma lição para os americanos, que nós brasileiros já estamos cansados de saber, quando se aumenta impostos de importação, quem paga a conta é o povo. Se o americano ainda não sabe disso, provavelmente vai descobrir nos próximos dias. E se os americanos esqueceram tudo o que eles lutaram até a entrada do Trump no comércio mundial e fizeram com que o comércio mundial tenha essas características, porque foram eles que quiseram, foram eles que lutaram por isso. E agora se vem falando tudo ao contrário. E a pergunta é uma política do Estado americano daqui para frente? Ou é uma política do presidente americano atual? Porque se for uma política do Estado americano daqui para frente, muita coisa no mundo vai mudar. Agora, se for mais um delírio de um presidente tentando ser maior do que o país, isso vai passar em 3 anos. Então, a gente vai ter que aguardar. As empresas não vão sair correndo para os Estados Unidos para construírem fábricas e tudo mais. As empresas vão esperar para ver o que vai acontecer. E as lições que os americanos impuseram ao mundo até chegarmos agora a esse ponto não valeram de nada, foram retóricas, foram desperdício de tempo, ou o mundo vai caminhar para uma nova mudança, onde a China, que adotou esses padrões americanos de multilateralismo, está se dando bem. Vamos ver. Mas que as lições do secretário de governo de consertar os países não faz sentido, porque as lições que os países usam foram a que os americanos ensinaram ao mundo antes dessa briga toda com Trump. Até a próxima e valeu!